O oceano pode ser fascinante para algumas pessoas, principalmente por conta dos seus mistérios profundos e animais exóticos que se escondem sob a água azul, algo que propicia diversas histórias criadas, ou não, por nós humanos. E no vídeo de hoje eu vou te contar 3 histórias que envolvem esses mistérios do oceano e vão te deixar de boca aberta. Vamos lá pro vídeo, vai! Mas antes de começarmos, eu gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo. Eles estavam filmando o oceano quando isso aconteceu. Um passeio de barco. Este primeiro caso aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos, quando um homem saiu em seu barco para pescar junto da sua sobrinha. Mas durante esta pequena aventura, eles acabaram se deparando com uma situação que os deixou completamente surpresos. Foi uma experiência tão extraordinária que o homem chegou a declarar que isso teria mudado completamente a forma de como ele vê o mundo. Os turistas estavam viajando pelo oceano quando essa situação aconteceu, e esse tipo de viagem é realmente imprevisível, já que você nunca sabe o que pode encontrar pelo caminho. Jack Dilkinson e a sua sobrinha de 11 anos de idade resolveram dar um passeio no mar para descansar um pouco da correria das grandes cidades, se divertir um pouco e, é claro, apreciar a bela vista do mar que se tem dentro do barco. A cerca de 3 quilômetros da costa da praia de Newport, o homem percebeu que um animal estava rondando a embarcação que eles estavam. O animal era um leão marinho que estava dando voltas no barco em que os dois estavam, mas o que aconteceu a seguir, nenhum deles poderia prever. O leão marinho simplesmente subiu no barco, algo que não é nem um pouco comum para esses animais, e ficou cerca de meia hora a bordo junto dos outros 2 tripulantes. No começo, Jack ficou um pouco desconfiado e com medo do animal, sem saber o que poderia acontecer e qual era a razão para ele ter entrado no barco. Mas com o passar do tempo, o animal começou a se aproximar e ele percebeu que ele era amigável. Jack pediu para que a sobrinha não tocasse no animal, mas foi ele quem não resistiu e acabou fazendo um carinho no leão marinho. O animal foi se aproximando do homem como se estivesse pedindo para que ele fizesse carinho na sua cabeça, e o homem resolveu ceder. O leão marinho esfregava a cabeça no homem como os cachorros fazem quando estão pedindo carinho. É claro que não demorou muito para Jack começar a fazer carinho e se apegar ao animal, que parecia estar tão carente e amigável. Segundo o próprio Jack, esta foi uma experiência de vida incomparável, e ele diz que isso teria mudado a forma de como ele vê o mundo para sempre. Ele com toda certeza jamais esquecerá esse dia que passou no oceano com o leão marinho. O homem escreveu uma publicação nas redes sociais que esta foi uma experiência incrível e que infelizmente ele não teve tempo suficiente para pescar, conforme era o planejado. Por outro lado, ele acabou fazendo uma amizade inestimável que poucas pessoas têm oportunidade de fazer. Ainda nesta publicação, Jack declarou que tentou aproveitar ao máximo esta experiência, que já não sabia quanto ela iria durar, né? Além disso, ele deixou que o animal decidisse os limites. Quando o leão quis encostar a cabeça em Jack, ele permitiu, mas não tentou fazer nenhuma aproximação que o animal não tivesse tomado a iniciativa. Esse passeio de barco certamente garantiu uma história, e tanto para Jack e a sua sobrinha. Afinal, quem tem a oportunidade de dizer que já passeou com o leão marinho, hein? Salvamento em alto mar. Esta segunda história é igualmente incrível e aconteceu quando um homem chamado Kirk Fraser estava dando um passeio pela costa de Vancouver, no Canadá. Num primeiro momento, o turista estava acompanhado de outras pessoas e percebeu que havia uma foca escondida pelos motores do barco. No começo, eles não entenderam muito bem o que estava acontecendo e até perceberem que o animal estava tentando escapar de um grupo de baleias orcas. É possível ver perfeitamente os animais que estavam circulando pela região do momento em que eles estavam filmando o incidente. Todos ficaram muito preocupados com a foca que estavam fugindo dos predadores, mas eles não sabiam exatamente como poderiam ajudar o animal. A foca resolveu subir no barco para fugir das orcas, mesmo temendo os humanos, porque naquele momento ela tomou a decisão de fugir do seu maior problema, que eram as orcas. O animal estava um pouco confuso com tudo o que estava acontecendo e ele acabou pulando do barco para o mar novamente e viu que o grupo de 12 orcas ainda estava nas redondezas. Mais uma vez, por instinto de sobrevivência, a foca pulou de volta para o barco. Em uma entrevista, o turista Nick Templeman declarou que, embora esteja observando baleias por mais de 20 anos, ele jamais havia visto algo assim. Ele disse que foi a primeira vez que viu uma caça tão massiva, já que não era apenas uma família de orcas que estava caçando a foca, mas 4 ou 5 famílias. Não é à toa que a foca estava tão desesperada e amedrontada. Toda essa caça acabou fazendo com que ela esquecesse do seu medo de humanos e pulasse no barco de Kirk para se salvar das baleias assassinas. E para boa sorte da foca, o grupo de baleias acabou desistindo da sua caça e a deixou em paz.
Alguns minutos depois das baleias irem embora, a foca finalmente tomou coragem e pulou no mar para ir embora. Os turistas que estavam no barco certamente não irão esquecer toda essa extraordinária história que aconteceu com eles no mar. Um tripulante a mais. Essa terceira história que aconteceu no mar também deixou todos os seus participantes muito surpresos. Tudo aconteceu durante um passeio de lancha que um grupo de jovens estava fazendo para pescar no mar, mas eles foram surpreendidos por uma foca que pulou da lancha e em seguida saiu. O mais intrigante nessas histórias que envolvem focas é o fato delas terem medo dos seres humanos, mas ainda assim deixaram o seu medo de lado para dar um olá para os visitantes. Os jovens que estavam passeando ficaram abismados com o que aconteceu. Afinal de contas, não é todo dia que você sai para pescar e acaba sendo visitado por uma foca. É muito intrigante que as focas estejam tão próximas dos humanos nesses dois vídeos, mas os cientistas têm uma explicação para esses acontecimentos. Segundo eles, as habilidades cognitivas das focas são muito melhores do que podemos imaginar, e isso é o que comprova alguns estudos realizados recentemente sobre esses animais fantásticos. Então as focas estariam seguras o suficiente para interagir com alguns seres humanos, por já terem sido experiências anteriores com os humanos e foram boas, ou seja, elas conseguem lembrar dessas experiências e entender que, nesses casos, os humanos não são ameaças para elas. Por isso, no primeiro caso, a foca resolveu se refugiar das baleias orcas num barco cheio de humanos. Nesse segundo caso, a foca se sentiu segura para ter uma interação com os seres humanos. De qualquer forma, podemos dizer que são animais extremamente inteligentes, e quem tem o privilégio de conhecer um desses animais de perto, certamente jamais esquecerá essa experiência louca. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações para não perder nada aqui do Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Tá aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. E eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!